Nós vamos pregar o Evangelho da graça, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho em Abraão, o Evangelho de Deus, o Evangelho em que o próprio Deus foi o primeiro pregador. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, você tem o proto-evangelho. E nós vamos ver que quem anunciou o evangelho, quem pregou o primeiro evangelho foi o próprio Deus. E nós vamos entender que as pessoas no Antigo Testamento não eram salvas por causa da sua obediência. Não eram salvas por causa das obras da lei. Eles não eram salvos porque mereciam, porque eram dignos. Embora muitas pessoas façam confusão, muita coisa deve ser esclarecida. Que a revelação de Deus ela é progressiva, ela é gradativa. Na verdade, a salvação sempre foi, sempre será pela graça mediante a fé. Acontece que nós temos que ler toda a Bíblia e ver que em cada dispensação Deus revelava algo novo da salvação. Nós temos que prestar atenção na aliança que ele faz com Adão, com Noé, com os patriarcas, com Moisés, com os israelitas, com Davi, etc. e tal, para entendermos os termos que Deus revelava em cada aliança. Em cada aliança que ele fez com os homens que ele escolheu, Deus revelava algo a mais do plano de salvação, da aliança de Deus com os homens, do pacto, do concerto, do convênio de Deus com os homens. E aqui, já que muitas pessoas não vão acreditar, eu vou ler na própria Bíblia. Nós lemos aqui, que no versículo 8 do capítulo 3 de Gálatas, diz que, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, preste atenção agora, vírgula, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Então, quando você vai lá em Gênesis e você vai ler vários capítulos que falam da história de Abraão, aliás, da história de Deus com Abraão, você vai ver lá o pacto, o concerto de aliança que Deus faz com Abraão, e com o seu filho Isaque, e com o seu neto Jacó, com os patriarcas, os 3 patriarcas, que é desses 3 patriarcas que virá a nação de Israel. Então nós vamos entender que o evangelho que está sendo revelado como gradativamente na Bíblia, nós vamos ver que o evangelho é uma promessa de Deus. Uma promessa que nós temos que ouvir esta promessa, ouvir o que Deus fala, ouvir o que Deus diz, e crer, e acreditar e confiar. Que Deus que prometeu vai cumprir pela graça, de graça, mediante a nossa reação, nossa resposta de fé e de crença. E que a lei vai vir depois da aliança adâmica, abraâmica, noética, que a lei vai vir depois ainda, depois de séculos que Deus vai dar a lei, mas a lei com a finalidade de mostrar os nossos pecados e nos dar, regras de vida. E que também vai apontar, essa lei também vai apontar para a descendência de Abraão. Então, quando Deus fala na aliança com Abraão que nele seriam benditas todas as famílias na terra, que em Abraão seriam benditas todas as nações, todas as famílias da terra, Deus está fazendo uma aliança não só com Abraão e não só com descendentes sanguíneos de raça de Abraão. Está falando de toda a humanidade. A aliança abraâmica faz parte do evangelho e inclui todo mundo, todas as raças, tribos, nações, línguas e etnias. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E nós vamos ver também que ele fala da descendência.
Vamos lá para o versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Então, essa promessa que Deus faz a Abraão, esta aliança que contém promessa que Deus faz com Abraão, não inclui somente o filho dele, o neto dele, a família dele e a raça, né, os hebreus, os israelitas, os judeus. Inclui os gentios. E isso se cumpre através, essa bênção, né, essa promessa se cumpre em Abraão através de Jesus Cristo, pela fé. Pela fé. Então, no Antigo Testamento, nós vemos a graça de Deus. As pessoas acham que é só a lei, o Antigo Testamento é só lei. Não, o Antigo Testamento tem a graça de Deus. E é mediante a fé que recebe a promessa e a bênção de Deus. E o pacto e a aliança que Deus faz, você vê a aliança adâmica, a aliança noética, a aliança abraâmica, a mosaica. Você vê uma aliança unilateral, onde Deus faz promessas e ali existem coisas que são condicionais e tem coisas ali na aliança, termos, cláusulas da aliança que são incondicionais. E ali em Abraão, quando Deus fala, ó, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, vou fazer de ti, né, uma grande nação, uma multidão de crentes. Na tua descendência. Isso aqui, essa aliança, ela só tem um lado. Quando se fala de prática, na verdade é o Deus que promete, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, independente de Abraão pecar alguma vez ou outra, Deus vai cumprir o que ele prometeu, porque ele é fiel. E nós vemos que Abraão e Sara, eles erraram, eles pecaram. Mas ali a aliança, ela era incondicional. Deus ia fazer porque ele jurou por ele mesmo. Aí depois você vai ver as outras alianças. Tem a aliança que Deus faz com Davi também. Aí temos a nova aliança, que é anunciada lá em Jeremias, Ezequiel. Depois nós temos a dispensação da graça, o ministério do Espírito Santo, o Novo Testamento. Que tem coisas que são condicionais, ou seja, tem coisas que Deus exige algo de nós, né, uma obediência, uma ação, uma atitude, um estilo de vida, mas tem promessas que são incondicionais, independente de quem você for, o que você faz, deixa de fazer, Deus vai cumprir porque ele não é mentiroso. Ele vai cumprir por amor dele mesmo, para honrar a sua palavra, porque ela não passa. Louvado seja Deus. E aí, lá no versículo 15, diz assim: irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta coisa alguma. Versículo 16. Ora, as promessas são mais de uma, foram feitas a Abraão e a sua posteridade, ou seja, a sua descendência no singular. Embora Deus renovou a aliança abrâmica com Isaac, com Jacó e com Israel, ali na aliança, quando Deus fala com Abraão, quando Deus promete, ele fala de descendência, não de descendências. Ele fala de posteridade, não de posteridades. Então quer dizer que estava falando de um descendente só, de uma pessoa só. E quem que é esse descendente de Abraão? E quem que é essa semente de Abraão? E quem que é esta posteridade de Abraão? Jesus Cristo. Jesus Cristo. É aí, com a vinda de Jesus Cristo, que ele cumpre esta promessa.
Porque agora, na nova aliança, você não precisa ser israelita, judeu, hebreu. Você não precisa ter o sangue de Abraão, Isaac e Jacó. Se você tiver fé em Jesus Cristo, você pode ser japonês, americano, europeu, que você vai ser abençoado por meio de Jesus Cristo. Através de Jesus, você vai receber as promessas de Abraão. Porque nós somos, como nós lemos aqui no versículo 9, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Com o crente Abraão. Então, todos nós que somos crentes, todos nós que temos fé no que Deus falou, acreditamos no que Deus disse, todos nós que aceitamos, recebemos as promessas de Deus, todos nós que assinamos esse contrato e confessamos a nossa aliança, o nosso pacto com Deus, nós se tornamos descendente de Abraão, filho de Abraão. Em que sentido? Da fé. Os irmãos não falam, o pastor fulano de tal foi o meu pai na fé. Tem essa fala no meio cristão, né? Porque é o carinho que nós temos, foi a pessoa que Deus usou para pregar para a gente, orar, cuidar de nós. Aí nós chamamos de pai, mãe da fé. Né? É nesse sentido. Nós somos filhos de Abraão na fé. Ou seja, é o mesmo tipo de salvação. É pela graça. É pela promessa de Deus. É pela aliança de Deus. E é mediante a crença, a fé e a confiança. Louvado seja Deus. E aí nós continuamos aqui no versículo 18. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Abraão foi salvo gratuitamente, independente das obras da lei. A promessa, a herança, não veio da lei. Não veio da obediência da lei, não veio das boas obras. A herança, a promessa, veio pela graça, veio pelo amor, pela misericórdia de Deus. Deus deu a Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós continuamos aqui. Em casa você pode ler o capítulo 3 inteiro dessa carta aos Gálatas. Lá no versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Todos nós da igreja, todos nós crentes cristãos, somos herdeiros. Somos descendência de Abraão. Somos filhos de Abraão no sentido da fé. Louvado seja Deus. Então, Paulo está escrevendo essa carta aos Gálatas porque os Gálatas, eles ouviram o evangelho, eles se converteram, só que aí tinha um grupo de irmãos judeus da religião judaica que eles eram da igreja, só que eles queriam, eles eram legalistas, eles queriam que os gentios que eram cristãos viessem a observar e guardar mandamentos, observâncias, rituais da lei de Moisés para poder ser cristão. E aí Paulo vai, vocês estão querendo anular a graça de Deus? Vocês começaram no espírito, quer terminar na carne? Vocês querem voltar para a escravidão da lei, sabendo que ninguém conseguiu obedecer a lei? E aí ele vai usar o quê? A história de Abraão com Deus, a história de Deus com Abraão, para explicar o evangelho de novo aos Gálatas, que estava querendo voltar às obras da lei, à religião judaica, que não pôde salvar eles. Porque eles falavam, não, eles ficavam se vangloriando, porque nós temos o sangue de Abraão, porque nós somos filhos de Abraão. Tipo assim, eles não precisavam se arrepender, eles não precisavam se converter, eles já eram de Deus só pelo fato deles serem descendentes de Abraão.
de ter o sangue de Abraão na veia deles. Eles podiam viver de qualquer jeito que eles quisessem, sem Jesus, sem o Evangelho. Eles achavam que já era de Deus porque era descendência. Jesus ainda vai falar, seus fariseus hipócritas, se Deus quiser, ele faz essas pedras virarem filhos de Deus. O seu pai Abraão jamais perseguiria Jesus, e vocês estão me perseguindo, Jesus falou para os fariseus. Então, por isso que Paulo vai começar a falar, olha, no caso de Abraão, ele creu em Deus e isso foi imputado como justiça. O que significa que a crença de Abraão lhe serviu foi lhe imputado como justiça? Significa que Deus considerou a fé de Abraão como obediência plena, perfeita. Quer dizer que Deus atribuiu santidade e justiça a Abraão por causa da fé que ele teve no que Deus falou para ele. Abraão foi perdoado, foi aceito, se tornou amigo de Deus, foi feito parte da aliança, porque quando Deus prometeu para ele, ele acreditou no que Deus falou e disse. Por isso ele então vai se tornar o pai da fé. Antes mesmo dele ser circuncidado, que era o sinal da aliança, antes mesmo da lei vir, que a lei é os mandamentos que o povo tinha que guardar para continuar na aliança. Isso tudo aconteceu antes. Quer dizer que ele foi salvo pela graça. Que, na verdade, esses dois testamentos é um testamento. Que todas as alianças que tem são desdobramentos de uma aliança só. Que de Gênesis a Apocalipse, se você ler em pedaços, você vai confundir. Mas se você ler a Bíblia como um todo, você vai entender que a salvação é pela graça, mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém venha se vangloriar. Mas nós somos feituras de Deus para vivermos as boas obras. As boas obras são consequência da salvação, e não a causa da salvação. A sequência certa é, eu ouço a promessa, eu creio e sou justificado. E aí eu passo a viver no padrão de Deus, eu passo a obedecer a doutrina de Deus. Mas isso é depois. Tem que colocar na sequência certa. Não adianta eu vir aqui e falar para a pessoa, tira o brinco, tira o colar, tira isso, tira aquilo, sem falar de Jesus para ela. Sem falar da salvação para a pessoa. Está errado. Isso não é evangelizar. Evangelizar primeiro é falar de salvação, de graça, de Jesus, o que Deus é e o que Deus sente pela pessoa e o que Deus fez por esta pessoa e nessa pessoa. Primeiro é isso. E se ela for salva, se converter, será liberta, será transformada e passará a guardar o mandamento de Deus. Passará a viver a palavra de Deus. Mas tem aquilo que vem em primeiro lugar, aquilo que vem em segundo lugar, em terceiro, em quarto, em quinto e sexto lugar. Tem a sequência certa, meus irmãos. Nosso Deus é o Deus da graça. Isso é o legalismo. O legalismo é você colocar obras, merecimento, né? Que a pessoa, você tem que ser isso, você tem que fazer aquilo, senão você não vai para o céu. Você pode ser o que for e fazer o que for. Sem Jesus você não vai para céu nenhum. Você pode ser a melhor pessoa do mundo. Se você não creu na promessa do Evangelho, na salvação da graça, na pessoa do Salvador que é Jesus Cristo, você vai para o inferno. Você pode ser o mais bonzinho. Você vai para o inferno. Porque o maior pecado é esse. É não ter Jesus, porque só há um meio de salvação, só há um caminho, uma porta, e é Jesus. Louvado seja Deus. Então, os que são da fé são filhos de Abraão.
Então aqui nós entendemos, meus irmãos, que a salvação, como Paulo diz lá em Efésios 2, é pela graça. É só você prestar atenção. Acabei de ler. Deus anunciou o evangelho para Abraão. Esse evangelho de Jesus Cristo, a salvação, foi ofertada ao mundo inteiro por causa da descendência de Abraão, que é Jesus. Por isso as famílias agora foram abençoadas, alcançadas pela promessa da herança gratuita, que é a vida eterna, a salvação da alma. Louvado seja Deus. O crente é Abraão. Infelizmente, as igrejas, muitos pregadores querem pregar mais sobre o que a pessoa tem que ser e fazer do que falar de quem Deus é e o que Deus faz. Porque não é sobre nós, é sobre Deus. Não é, o evangelho não é o que nós fizemos, mas o que Jesus fez na cruz. A história aqui não é nossa, a história é de Deus com Abraão. Abraão não é ninguém. Eu falei a história de Abraão, mas o certo é falar a história de Deus com Abraão. Que a história é de Deus, a promessa é de Deus, o evangelho é de Deus, a Bíblia é de Deus. E Deus escolheu o patriarca Abraão para revelar todas as promessas, todas essas bênçãos que está no pacote do evangelho. Então leia o capítulo 3 de Gálatas, e depois você pode ler também a história de Abraão lá em Gênesis. Se eu não me engano, começa capítulo 11, 12, e vai indo. São vários capítulos. Amém? Você pode ler em Romanos, capítulo 4, Tiago, capítulo 2, você tem em Atos, capítulo 7, algumas menções sobre Abraão. Nos evangelhos de João, Lucas, Mateus também tem umas citações sobre Abraão. Jesus fala sobre Abraão. O profeta Isaías, o salmista, vai falar de Abraão. Abraão, meus irmãos, é uma pessoa muito, muito importante. Talvez ele seja, depois de Deus, a segunda ou a terceira pessoa mais importante das religiões monoteístas. O que é religião monoteísta? É a religião que crê em um só Deus. Quais são elas? São as maiores. O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Lembrando que alguns povos islâmicos e muçulmanos, ali, alguns povos do Oriente Médio, são ali descendência de Ismael, que também foi filho de Abraão. Nós temos a descendência de Ismael, filho de Abraão com a escrava, que dá origem aos povos ali arábios. Temos a descendência de Abraão por Jacó, que se torna Israel, pai das 12 tribos de Israel. Então, dali vem as 3 maiores religiões do mundo monoteístas. E essas 3 religiões consideram Abraão como um dos maiores homens de Deus, um dos maiores profetas. Abaixo talvez só de Deus, de Alá, de Jesus. Ele era muito grande. Só que aí quando os fariseus chegaram até Jesus, Jesus disse: antes que Abraão fosse, eu sou. Aí os religiosos ficaram doidos, quiseram matar. Ele está blasfemando, como pode? Abraão viveu tantos séculos atrás, e ele disse que Abraão viu os meus dias, que antes de Abraão ele já era. O grande pai Abraão. Aí Jesus falou: Abraão não é pai de vocês coisa nenhuma. Vocês são filha de Satanás, raça ruim. Filho de Abraão é quem tem fé em Deus, quem tem fé no Filho do Homem, que está cumprindo todas as promessas feitas a Abraão. Então, meus irmãos, na cruz,
Jesus levou todo o nosso pecado, toda a nossa maldição, quando ele foi pendurado no madeiro. E ao mesmo tempo, através do seu sacrifício, nós, ao ter fé na obra de Jesus na cruz, nós alcançamos esta promessa, essa herança de Deus, esta aliança. Amém? Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo venha falar mais e melhor aos vossos corações.